A gente já está, sim, ao vivo. Tá o Eric aqui dando boa noite, boa noite. Então, acho que a gente pode começar, né? O pessoal vai chegando. Então, gente, boa noite para todos e para todas. Meu nome é Ricardo. Sou professor do campus Zona Leste, da Unifesp. Lá eu coordeno o grupo de pesquisa, ensino e extensão, rede, mobilidade e periferias. E essa atividade, essa ação, né, essa apresentação do aplicativo Sufoco e o debate é parte das ações desse grupo, né, do Rede, Mobilidade e Periferias. Eu quero dizer que é uma gente, né, esse debate, e esse aplicativo, que é um aplicativo gratuito, né, disponível para baixar, que a gente já até disponibilizou, né, na região metropolitana de São Paulo. Eu vou dizer, para quem fez a inscrição, então, no evento, né, eu vou deixar depois o link para vocês colocar o nome na lista de chamada, né, então vai ficar no link, tudo bem? Que é um aviso aí. O esquema da apresentação vai ser o seguinte. Primeiro, a gente, da equipe, né, do projeto, que participou mais proximamente do desenvolvimento, né, do aplicativo, do site também, a gente vai fazer uma apresentação, e aí depois a gente vai chamar os convidados e convidadas que ajudaram e participaram, né, e contribuíram muito também, né, para o desenvolvimento dessa ferramenta digital. E depois, no final, a gente abre para as perguntas, né, para a gente fazer um debate aqui também. Tudo bem? Acho que é mais ou menos isso. Então, para começar, eu vou dar só um panorama geral, assim, do projeto, né, e vou passar a palavra, na sequência, aos colegas e colegas aqui da equipe, né. Basicamente, esse projeto ele foi idealizado devido a um histórico, né, de problemas da mobilidade que muitas vezes as pessoas enfrentam, né, diariamente na questão da lotação dos transportes coletivos, e essa situação ela se agrava, né, no contexto da pandemia do coronavírus. E, enfim, apesar de a gente não se surpreender dessa situação da lotação, que se agrava ainda mais no contexto da pandemia, né? Mas esse fato incomodou bastante a gente, né? No sentido que nem a pandemia foi capaz de frear, né, essa lógica do lucro, né, em detrimento da vida humana, né, nos transportes coletivos. Então, aí, por esse motivo, a gente começou a pensar, né, em desenvolver uma ferramenta, né, que, de alguma forma, né, pudesse criar alertas, né, de situação de lotação no transporte, nos transportes coletivos da região metropolitana de São Paulo. Um pouco antes, lá no início da pandemia, em março, eu já estava bastante envolvido com a produção de mapas e busca de dados estatísticos, né, que de alguma forma tentasse revelar, né, como as desigualdades eram um fator de aumento da letalidade, né, do coronavírus para os moradores mais pobres das periferias, né, de São Paulo. Com o passar, né, do tempo e a flexibilização do isolamento, a gente foi percebendo que também a questão dos transportes, especialmente não os transportes coletivos em si, mas na condição de lotação, era um fator também de aumento, né, dessa condição de vulnerabilidade ao contágio do coronavírus, né. Então, a gente começou a pensar uma maneira, né, uma forma de utilizar o mapeamento como um instrumento de denúncia dessa situação mesmo, né. Aí, de início, eu acabei
pensando numa espécie de um formulário que as pessoas pudessem fazer esses alertas, né, dessa situação de lotação. E aí eu chamei uns parceiros e parceiras para fazer esse debate, para darem sugestões, apontamentos críticos, e a gente percebeu algumas dificuldades, né, que era difícil fazer um mapeamento das pessoas em deslocamento, né, que o formulário não ia dar conta, inclusive nem até mesmo o site, a gente teria essa dificuldade. Então, lá atrás, em junho, né, já foi apontado com uma perspectiva de criação desse aplicativo. Então, dessa reunião, depois a gente teve pelo menos mais umas 4 reuniões, né, com o pessoal da mobilidade, o pessoal do mapeamento, o pessoal da informática, a comunidade em geral, para dar sugestões, né, para que fosse uma ferramenta simples, de fácil entendimento, mas potente, no sentido de denunciar essa situação, né? E aí, bem, e depois de bastante aprofundamento, pesquisa, né? E, sobretudo, um intenso trabalho coletivo e muito respeitoso, né, dessa equipe aqui, né? Essa equipe do projeto, a quem eu agradeço imensamente, né? Em especial a Tatiana, o Leonardo e a Cíntia, né? Sem vocês, né, esse projeto não teria saído do jeito que a gente conseguiu desenvolver até o momento, né? Então, muito obrigado a vocês. E quero agradecer, então, nominalmente também todo mundo que, de alguma forma, ajudou, né, participando das reuniões, dando sugestões críticas, apontamentos, ou qualquer outro tipo de auxílio, né, para o desenvolvimento desse projeto. Então, vou citar aqui nominalmente. Algumas pessoas vão participar hoje, né? Todos que estão como convidados aqui participaram então, dessa construção coletiva, né? Então, vou citar aqui o Adriano Souza, a Ana Carolina, a Cláudia Bianchi, o Eude Siebra, Felipe Claros, Flávia William, Gilmar Sintra, Laura da Silva, Marcel de Mello, Silvana Zione, Silvia Stuck Cruz, Tatiana Chino, Thiago Guimarães e o Wellington Fernandes. Obrigado, gente. Então, vamos seguindo agora com a apresentação dos demais, membros, né, e membros da equipe do projeto. Obrigado, gente. Uma boa live para a gente. Tatiana? Pessoal, boa noite. Eu me chamo Tatiana, sou arquiteta urbanista, né, de formação. E atualmente sempre trabalhei, desde formada, trabalhei com planejamento ambiental, mas eu tive a oportunidade de fazer uma especialização no Instituto das Cidades, no campo Unifesp, da Zona Leste, né, que chama Planejamento Cidades, Planejamento Urbano e Participação Popular. E aí, conhecendo o trabalho do professor Ricardo, eu acabei me aproximando desse tema da mobilidade, cidades, e sempre vinculado a essa questão da vulnerabilidade, da precariedade, enfim, da periferia, né? Eu estou no grupo como colaboradora, né, e esse grupo acho que ele tem muita potência, e o APP é uma prova disso, e potência também porque ele tem bons parceiros como os que estão aqui na live hoje com a gente. Então, é isso. Agora sim. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou a Cíntia, eu sou bolsista aqui no projeto. Sou graduanda em História, vou me formar esse ano. Desde o início da minha graduação, eu tive contato a partir do grupo IMACO, na História, Mapas e Computadores, que eu participo também. Eu tive contato com já tecnologias, mais precisamente o SIG, com trabalho colaborativo, com mapeamento colaborativo, com ciência aberta, que são temas que eu não só eu estudo, mas eu acredito em trabalho colaborativo, acredito em ciência aberta. E quando eu vi a chamada para o projeto, eu falei, eu preciso participar, preciso dar um jeito de somar ali no grupo. E é isso, agora estou participando do projeto e estou muito animada, ansiosa para os resultados.
Boa noite. Meu nome é Leonardo, eu sou mestrando na ciência da computação na Univale, aqui em Santa Catarina. Minha dissertação é sobre acessibilidade em jogos, então não tem muito a ver com o projeto, mas quando o professor Ricardo me chamou para ajudar no desenvolvimento do aplicativo, eu achei o aplicativo muito interessante, e é sempre importante poder ajudar as pessoas com o que você consegue, né? Então, eu acho que meu papel aqui foi de conseguir ajudar o professor a desenvolver o que ele tinha proposto, e acho que é isso. Ô, professor, você quer que eu mostre a tela do aplicativo agora? É isso? Sim, Leonardo. Inclusive, Cintia, eu agradeci a sua fala, só que eu estava no mudo aqui, tá? Muito bom também. E, Leonardo, sim, se você puder compartilhar a tela para mostrar um pouco para o pessoal, agradeço. Certo, então... Isso. Tá vendo a tela do celular? Deixa eu ver se eu consigo agora aumentar. Não. Acho que deu agora, Leonardo. Tá todo mundo. Obrigado, hein, Jéssica. Então, como eu falei, ele entra nessa tela aqui do mapa. Você pode clicar no PIN para ver mais informações sobre a linha, o horário, as informações gerais. Então, cada PIN tem uma cor. O vermelho é de metrô, o verde é de trem da CPTM e o roxo é de ônibus. Então, são essas 3 cores de PIN, e aí você pode ir vendo de acordo com o local que você está. Como eu falei também, aqui a gente tem as opções de apresentação do projeto e quem nós somos. Aqui tem um texto explicativo, que inclusive está no nosso site também. E aí quem somos, que aí ele mostra. E aí aqui tem o report. O report, como eu falei, tem as perguntas do motivo da viagem, então você seleciona o motivo que você quer. O tempo estimado que você demora nessa viagem. Como está a lotação. Então, se está lotado, se está muito lotado, ou se você não conseguiu entrar. E aí aqui você escolhe o tipo de transporte. Quando você escolhe o tipo de transporte, você já carrega as linhas. Então aqui eu vou colocar o Rio Pequeno, por exemplo. E aí você reporta. Quando você reporta, ele vai para a sua localização. Como no caso eu estou em Florianópolis, ele vai vir para cá. Aqui, é onde eu fico mais ou menos. Então todos esses reportes foram eu que fiz. Mas aí os reportes da cidade de São Paulo, eles estão aqui. E aí, novamente, acho que sobre o aplicativo é isso. Maravilha, Leonardo. Muito obrigado a todos vocês, né, da equipe, né, que eu coloquei lá na publicação, equipe firmeza e aguerrida. E é isso mesmo, né? A gente trabalhou bastante para, enfim, né, pensar uma ferramenta que de alguma forma, né, sirva para a sociedade, né, para de alguma forma contribuir para esse debate importante, né, que muitas vezes não é lembrado, que é o tema da lotação dos transportes coletivos, que atinge uma população geralmente mais pobre, periférica e dependente do transporte, mais dependente do transporte coletivo, né? Então, acho que é uma oportunidade delas mesmas, né, fazerem essas denúncias, e a partir dessas denúncias, né, desses alertas, a gente trabalhar em cima desses dados, fazer a comunicação devida, né, no nosso site, nos meios de comunicação, nos órgãos públicos responsáveis, né, de alguma forma para contribuir, né, nessa pressão para ao menos mitigar essa condição, né? E no debate, Leonardo, o pessoal que está aqui na live, enfim, a gente pode ir fazendo um debate e voltar mais no tema, né, sobre o aplicativo, com certeza, né?
Então, antes já de passar a palavra para o pessoal, né, para os convidados aqui, queria dar boa noite, então, para o Eric, que está acompanhando, a Silvana Zione, parceira da UFABC, o Oscar, que é o técnico do campus Zona Leste, boa noite. Karina Malaquias, que sempre está acompanhando o nosso trabalho na nossa página do Facebook, muito obrigado. Márcio Reis, parceiro da cidade de Tiradentes, professor, historiador, faz um grande trabalho por lá. Ricardo Alves de Souza, boa noite. Enfim, a Jéssica que ajudou, deu uma força. Vocês perceberam, né, gente, que é tudo, enfim, na improvisação, a gente não tem a menor habilidade com com live, né, enfim, de fazer esse tipo de mediação, mas a ideia é isso mesmo, né, no sentido de apresentar mesmo e divulgar o trabalho nosso e incentivar com que as pessoas usem, né, tá bom? Então, a gente volta daqui a pouco, né? Vou começar, então, com os convidados, e aí eu vou chamar, então, a Silvia, né? Cadê a Silvia? Oi, Silvia. Então, vai começar com você, tá bom? E você mesmo se apresenta para o pessoal e fala um pouquinho aí do projeto, né? Tá bom? Tá ok. Tá todo mundo me ouvindo bem? Uhum. Bom, então, boa noite. Queria agradecer muito o convite. É uma honra estar aqui compartilhando do momento do lançamento desse aplicativo tão importante, né, que visa contribuir para a coleta de dados no transporte público coletivo. Então, é uma alegria grande estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu, Ricardo, e parabéns pelo projeto. Bom, meu nome é Silvia, eu sou gestora ambiental de formação, né, segunda turma ali da IASH, da USP Leste, e também sou diretora fundadora do Instituto Corrida Amiga. E desde 2018 eu voltei para a USP Leste, agora eu estou fazendo pós-doutorado na sustentabilidade e estudando também as questões de mobilidade ativa. Então eu vou falar um pouquinho da minha visão, dessa perspectiva mais ativista e também da perspectiva mais acadêmica relacionada com o projeto, com o aplicativo Sufoco, né? Bom, o Instituto Corrida Amiga, então, ele nasceu em 2014 com o objetivo maior de valorizar o pedestre nas cidades brasileiras, a questão da caminhabilidade, acessibilidade e também a conexão com o transporte público coletivo. Em relação à infraestrutura, uma das campanhas que a gente tem é a campanha Calçada Cilada, que ela também surgiu em 2014, então já são aí 7 anos, né, de campanha Calçada Cilada, e que a gente também utiliza um aplicativo, o aplicativo Colab, para engajar a população brasileira a fiscalizar as calçadas por todo o Brasil, e depois nós fazemos o relatório, o encaminhamento de todas essas fiscalizações e encaminhamos aos órgãos responsáveis, e em cada cidade a gente tem os articuladores locais para realizar esse encaminhamento, né? Então, há o protagonismo de organizações do terceiro setor, evidenciando os interesses da sociedade, essa interação com o poder público, e depois a gente faz essa apresentação formal dos resultados, né? Então, também, assim, fazendo um paralelo com o projeto, com o Sufoco, mais do que pensar, assim, quanto, no âmbito quantitativo, né, quantas fiscalizações a gente vai ter, eu dou um passo para trás e ressalto o caráter pedagógico que esse tipo de iniciativa tem, no sentido de estimular a sociedade a exercer o seu papel de cidadão e cidadã, né, esse exercício da cidadania ativa. Então, eu acho que ele é importantíssimo já nessa primeira etapa,
de colocar essa questão, de sensibilizar a população a ser parte, né, da solução também. E, bom, como resultados da campanha Calçada Cilada, ao longo desses anos, nós já tivemos mais de 8.000 fiscalizações, né, de calçadas, o envolvimento de cerca de 30 organizações em cada edição da campanha Calçada Cilada, e também a gente teve como um desdobramento a criação de uma outra campanha que também é relacionada à infraestrutura para mobilidade a pé, que são as travessias, né, para medir o tempo semafórico. Então a gente tem também a campanha Travessia Cilada. E eu queria compartilhar algumas lições que aprendemos, né, com a campanha Calçada Cilada ao longo desses anos, que talvez sirva também para o aplicativo, para o projeto Sufoco. Primeiro, em relação à ferramenta, né, que esse ambiente tecnológico, enfim, a gente está sempre em constante transformação, e aí como pensar em não só engajar nesse primeiro momento do lançamento, né, do aplicativo, mas como que a gente mantém o engajamento da população para que elas reportem, né, a superlotação do transporte público. Então, eu acho que é importante a gente ter muita flexibilidade nesse sentido, e monitorando, planejando, buscando, por exemplo, gamificar em algum momento esse aplicativo. No caso do Colab, eles fizeram algumas missões. Então, a gente tinha datas emblemáticas com as missões e que aí disparava, né, um alerta para as pessoas que usam o aplicativo para fiscalizar a calçada. Então, para a gente, assim, foi necessário em algum momento realizar isso. Definição da linguagem também utilizada na ferramenta, né? Aqui que nem a gente tem a calçada cilada e vocês com o sufoco. Eu acho que a gente tem que usar uma linguagem que aproxima mesmo das pessoas, né? Você olha ali o aplicativo Sufoco, você já entende mais ou menos o que a coisa quer dizer, e isso eu acho que estimula mais as pessoas a participarem. E manter isso também nos materiais de comunicação, essa linguagem, eu acho que é essencial, sabe? E aí, uma outra questão também voltada para a linguagem, porque tem muito essa coisa da denúncia ou fiscalização. A gente vai mobilizar, a gente vai pressionar, e eu acho que o uso das palavras também é muito importante nesse sentido. E aí, enfim, é uma tomada de decisão do que o Sufoco vai querer trabalhar. Aqui na Corrida Amiga, na campanha Calçada Cilada, a gente optou por ir pelo lado mais de fiscalização, evitar um pouco o termo denúncia, por achar que isso talvez conseguisse alcançar um número maior de pessoas, nessa questão mesmo da sensibilização. Mas, enfim, é só uma opção, né, nossa. Aí tem que ver o que se adequa melhor até ao tipo de trabalho que vocês estão fazendo. E também, assim, para facilitar a adesão de parceiros e para as pessoas entenderem melhor como fazer, né, a fiscalização, a gente também desenvolveu um guia com passo a passo, super simples, sabe? Isso que vocês acabam de mostrar na tela, desenvolver esse passo a passo mastigado para as pessoas e divulgar isso, usar também como material de divulgação nas redes sociais. E só para não me alongar muito mais, eu queria só dizer um pouco da minha perspectiva acadêmica, que eu celebro muito, muito, muito projetos de extensão, essas experiências, né, de ciência cidadã, para além dos muros da universidade, como essa aqui proposta, que se dedica, então, a compreender esses problemas coletivos e voltados para a formação da cidadania, aprendizagem política da sociedade. De novo, né, uma ferramenta que ela visa essa construção da cidadania, inclusão, valorização e resgate cultural, ressignificação desse sentimento de pertencimento mesmo da cidade, da polis, do território. E também essa importância da coleta de dados via o cidadão e a cidadã, auxiliando também a gente a fazer melhores pesquisas, melhores investigações que contribuem para as tomadas de decisão. Então, todo esse intercâmbio de conhecimento entre pesquisadoras, a população, a universidade, essa troca de metodologia, eu acho sensacional, sabe? E óbvio que também, assim, nem tudo são flores, a gente tem vários desafios.
a formação desse novo perfil de voluntariado, né? Porque, queira ou não, a população que vai se dispor a fazer esse trabalho, ela vai fazer de uma forma voluntária. Então, de novo, como que a gente mantém essa população engajada, a escassez de recursos também para fazer isso, sobretudo num contexto de desmonte da educação pública que estamos vivendo. Então, mas por outro lado, a gente tem toda essa cooperação, essa formação de rede com instituições e setores, como a gente está vendo aqui nesse encontro de hoje, que também podem ajudar a criar boas oportunidades para a gente sanar essas lacunas e desafios. Bom, então, por fim, eu desejo muito que o projeto Sufoco ele seja esse laboratório de inspiração para nós, como pesquisadora e ativista da mobilidade, e que vocês sigam compartilhando com a gente os desafios, as conquistas, para a gente construindo em conjunto, né, caminhos para alavancar cada vez mais projetos desta natureza e assim chegar nessa cidade sustentável com um sistema de mobilidade urbano seguro, acessível e digno para toda a população. Opa, Silvia, demais. Muito obrigado. Anotei tudo aqui que você comentou, né? Então, muito obrigado. Agora eu vou chamar e a gente continua nessa conversa, nesse diálogo, né? Valeu, Silvia. Eu vou chamar, então, agora para a conversa outro parceiro, Wellington, né? Vamos lá, Wellington. Opa, e aí, gente? Salve, Ricardo. Beleza? Vocês me escutam? Hoje aqui tudo resolveu deixar na mão aqui. O computador parou, agora estou no celular. Espero que estejam me ouvindo bem. Bom, primeiro parabenizar aí o dia de hoje, né? E todo o processo, né? Que vocês, enquanto equipe, mas falando a gente, né? Com o Ricardo eu conversei algumas vezes ao longo desse processo. Então acabei estendendo aqui o parabéns. Mas, sobretudo, parabéns à equipe que desenvolveu esse projeto e à Rede Mobilidade, e agradecer também pelo convite de estar aqui nesse momento para a gente trocar algumas ideias, né? Bom, eu sou o Wellington, eu sou geógrafo, né, de formação, sou professor de geografia, pesquisador, e desenvolvo um trabalho, uma pesquisa, que é um projeto que, enfim, eu já explico um pouquinho melhor, que é um projeto chamado Quebrada Maps, que foi a partir dele que, inclusive, eu conheci o Ricardo, e por culpa dessa proposta de trabalho que acho que o Ricardo me chamou para estar aqui hoje. Bom, esse projeto é um projeto que eu trabalho com cartografia crítica e participativa. Esse projeto, na real, é uma metodologia que eu tenho desenvolvido desde da graduação, depois vai se desenrolando durante o mestrado e se aprofunda ao longo do processo da minha vida enquanto professor, né? Então, como o nome já pronuncia, né, Quebrada Maps, ele tem uma preocupação de pensar, né, uma cartografia crítica e participativa das periferias, né? Então, a gente experimenta a cartografia em várias circunstâncias para fazer esse diálogo com o território de periferia e trazer as nossas narrativas. Bom, apesar aí do pontapé inicial desse projeto ter relação com a minha trajetória de pesquisa e profissional e também militante, né, ele tem uma série de outros personagens que vão somando ao longo do tempo. Então, a gente costumo colocar que essa metodologia também é um coletivo, então outros pesquisadores vão colando, então a gente tem as contribuições da Jéssica, que eu acho que inclusive foi ela que deu essa ajuda aí, porque ela manja tudo dessas coisas aqui de transmissão, do Felipe, do Marcelo, como também dos mais jovens pesquisadores que esse projeto e essa metodologia eu tenho que desenrolar e desenvolver dentro da escola pública, na minha vida cotidiana de professor, e por lá eu organizo pequenos coletivos de estudantes, jovens pesquisadores, né, que somam nesse processo de construção de mapa, mas também do ajudar a pensar essa metodologia. Então, até o nome Quebrada Maps vem da contribuição dessa juventude. Então, aí tem vários personagens que somaram ao longo do tempo, desde o Diego, da Kemily, do Matheus, até
a Gabi, a Jennifer, o Rafa, a Júlia, o Brian, vários personagens ao longo do tempo aí do Quebrada Maps. Bom, apresentações e contextualizações, né? A parte aí, acho que o projeto ele tem um ponto de partida que me fez aqui pensar, falei, bom, Ricardo pediu me falar, o que ele vai querer que eu traga, que ele me deixou livre, então, enfim, né? Livre com o tempo, claro, em teto. Pensei, bom, vou falar a partir dessa questão do que eu penso aqui em relação à geografia e os mapas, né? Uma máxima para a gente na geografia e também nessa cartografia crítica é que tanto a geografia quanto os mapas são um instrumento de poder, né? E aí eu fiquei pensando bastante como a colega a Silvia falou um pouco da importância da extensão e da relação da universidade com o território e com as demandas da sociedade. Eu fiquei pensando o quão é poderoso termos o curso de geografia na Zona Leste. Eu acho que o aplicativo Sufoco é uma das primeiras não, né, que já tem outras diversas, é uma dessas contribuições que ter um curso de geografia e uma geografia preocupada em dialogar com a periferia e trazer as potências da geografia e da cartografia, o quanto que esse pano de fundo tem a ver com o sufoco, e eu acho que isso a gente tem que elogiar, saudar e celebrar, ainda mais em tempos tão difíceis. Fiquei pensando também um pouco aqui, a partir do aplicativo, o Ricardo já passou para a gente na quarta, tá? A gente começou a dar uma olhada, e pensando um pouco dessa questão da cartografia participativa, né? Acho que agora não vou lembrar o nome, e o meu som falhou um pouquinho aqui, eu me perdi no começo, mas uma colega no começo falou da importância dos dados abertos, né? Então, essa cartografia participativa, né? E a Silvia também anteriormente falou aqui, né? Do automapeamento, então, da contribuição que as pessoas fazem de maneira voluntária, que as pessoas participam da construção do mapa. Isso é um fenômeno importante para pensar a democratização dos dados, mas que esse processo precisa ouvir essa perspectiva de uma cartografia que seja crítica, que ela precisa pensar sobre os dados que a gente está produzindo. Então, que é esse olhar além e ser coerente nesse processo de produção de dados. E aí, enfim, eu já conheço o Ricardo, o restante da equipe eu estou conhecendo agora, mas eu consigo perceber essa coerência aqui nesse projeto. Vamos produzir dados comprometidos e coerentes em fortalecer a periferia, e não dados que podem, enfim, se jogar contra nós. E aí, nesse contexto, também fiquei pensando aqui o que pode ser bacana, assim, a jogar para o debate, né, que inclusive, ressalta de novo essa importância da universidade, da autonomia universitária, que, num contexto de produção de dados participativos, de uma cartografia participativa, como é importante nós termos iniciativas independentes de produção de informação, né, como isso é estratégico. Tanto que a gente não pode depender dos dados do Estado, eles são públicos, eles são nossos, mas não dá para depender deles, haja vista o que a gente viu com os dados do coronavírus, fiquei pensando um pouco isso, ou muito menos depender dos dados produzidos pelas empresas. Então, talvez, quando nós aqui formos falar, já conhece esse aplicativo aqui, o Sufoco, dá para informar aí que os ônibus estão cheios, que o metrô está cheio, aí alguém vai te responder, o Google faz isso. Tá, porra, o Google, de novo, a gente não pode depender dos dados do Google. Então, esse aplicativo ele é estratégico demais nesse processo, porque apesar do Google, com as suas limitações, fazer isso, limitações não, né, com as suas possibilidades, mas limitações de acesso aos dados, gerar essa informação, são dados do Google. Então, acho que essa produção de informação autônoma, independente da universidade, são informações públicas, são essencialmente valiosas, né? E aí, uma última contribuição aqui dos meus pensamentos, a partir da provocação do Ricardo, acho que dialoga também com a fala da colega anterior, fiquei pensando nesse lance pedagógico, aí hoje à tarde eu mostrava o aplicativo para um colega meu, para o meu parceiro de sala de aula, o parceiro Johnny, e aí a gente, cara, vamos usar isso na sala de aula, aí Ricardo, já vai ficar o convite, bora pensar alguma coisa aí, uma parceria do Sufoco com o Quebrada Maps na sala de aula,
porque eu acho que tem um diálogo incrível para a gente fazer, inclusive quando eu levo essa cartografia crítica e participativa para a sala de aula, a gente não produz só, a gente produz mapas, produz dados, mas também usa as ferramentas que já existem, outras plataformas. E aí, bora usar o sufoco na escola. E, e aí, por aí, eu acho que eu encerro a minha contribuição, pelo menos nesse primeiro momento. Valeu, é nóis. Grande parceiro forte, muito obrigado, Wellington, de novo, né? Sempre aí contribuindo, me ajudando muito mais do que eu te ajudo, né? Então, que eu puder te ajudar, com certeza. Agora eu vou chamar também aqui uma outra parceira forte, uma colega já de longa data, né, Flávia? E para ela conversar um pouquinho com a gente. Valeu, Wellington. A gente vai se conversando, a gente vai se falando. Flávia, é contigo. Boa noite. Boa noite à equipe maravilhosa, toda essa competência para desenvolver esse aplicativo. E boa noite aos colegas que estão aí participando comigo, falando, e aos que estão nos ouvindo, interessadinhos, corrente de uma grande preocupação que logo precisasse, não pudessem se aproximar umas das outras. E aí nós ficamos muito preocupados, porque a gente conhece como que é o transporte coletivo, não só na nossa cidade, como em tantas outras. E aí, logo no início da pandemia, com a queda bom, ele não está respondendo, acho que... bom, continuando, então, nesse momento em que as pessoas precisavam ir trabalhar, tinham que ficar mais tempo aguardando o transporte, e também de circulação. E esses ônibus eles foram retirados e, ao mesmo tempo, a sociedade com um problema que é o problema do financiamento do transporte público. Como que as empresas para andar nos ônibus, enfim, foi até uma coisa curiosa, né? Porque em meio a essa crise passou-se a se preocupar tanto com o financiamento do transporte público, justamente por empresas entraram numa situação muito ampla e a gente não vai continuar com ele, tá aqui para falar do sufoco, que o serviço público, o que é o transporte coletivo, tem que ter uma ponta de social, porque ele também faz com que as pessoas possam ter acesso, que são colocados na Flávia, acho que a sua internet está falhando um pouco. Não sei se você consegue me ouvir. Nossa Constituição de fundamental, mas ele é um direito social que permite com que as pessoas
prejudicou muito? Você quer que eu repita alguma coisa? Então, acho que está falhando bastante. Que tal se a gente, não sei, se pegar alguma outra posição, talvez, ou então deixar você falar em algum outro momento. Não sei se porque estava falhando bastante, não sei. O que você acha? Eu posso É que está falhando bem, Flávia. Posso fazer isso? Aí você faz a sua fala. Tá, então a Flávia fala na sequência, depois, né? Deixar a Flávia por último, que a fala dela é importante, né? Tá bom? Então, Felipe, parceiro do Bike Zona Leste, do grupo também Rede Mobilidade Periferias. Chega junto aí, Felipe. Boa noite a todas e a todos. Estou super agradecido por ter sido convidado pelo professor Ricardo, tanto para fazer parte do grupo de pesquisas, quanto para estar aqui na apresentação desse aplicativo, né? Eu sou o Felipe, claro, sou do Bike Zona Leste, estudante de arquitetura e urbanismo, e faço algumas considerações em relação a esse aplicativo, né? Bom, primeiro, a gente entrou num momento de pandemia e o número de passageiros no transporte público reduziu consideravelmente e o número da frota operacional diminuiu proporcionalmente ao número de passageiros, né? Ou seja, a gente tinha um sistema de transporte que já estava saturado, né? E o número de passageiros reduz e você reduz proporcionalmente a frota, né? Para ele continuar saturado num momento em que a gente tinha que manter o distanciamento social, o distanciamento físico, né? E isso foi extremamente prejudicial para aquele contexto, principalmente para aquelas pessoas que não tinham, né, a opção de ficar em casa, né? Muitas pessoas da periferia tinham que sair porque dependiam desses deslocamentos para trabalho e o trabalho era muitas vezes a única fonte de renda, né? E aí, se tratando disso, a gente passa de uma condição em que o transporte lotado ele é tolerável para uma condição em que ele é inaceitável, né? Então, a gente tem um outro olhar hoje sobre essa questão de o quanto o transporte público está, né, ocupado e o quanto isso é tolerável do ponto de vista da transmissibilidade, né, do coronavírus. Então, esse aplicativo dialoga muito com essa realidade, no sentido de que ele abre a possibilidade das pessoas que estão vivendo essa realidade de reportarem essas condições e esses dados se tornarem públicos para as pessoas que eventualmente farão uso, inclusive para que possam saber se planejar e a gente possa saber como cobrar, o que cobrar e de quem cobrar, né? E aí eu acho que tem uma questão muito importante com relação aos dados, que a gente já não tem esse total acesso, né, na cidade de São Paulo, mas é especialmente mais difícil a gente conseguir acesso a esses dados em outros municípios. Então, fora da cidade de São Paulo, nos outros municípios da região metropolitana de São Paulo, a gente tem menos acessos a esses dados, essas cidades são onde estão concentradas as pessoas com menor renda, inclusive, né, e ter esse aplicativo com abrangência metropolitana é essencial para que a gente possa entender de que realidades a gente está falando e de como ter acesso a dados que são para a gente super negados, né? E termino minha contribuição dizendo que eu acho que esse aplicativo ele induz, ele inspira que outros movimentos, que outros coletivos, que outros grupos de pessoas produzam mapas nesse sentido, mapas colaborativos que sirvam como abertura de dados construídos pelo povo, né? E a gente fure, né, essa negação que a gente tem muitas vezes de acesso a vários dados que são extremamente importantes para a gente entender a cidade e o comportamento que a gente deve ter em função dessas contradições todas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe. E agora eu vou chamar para a conversa a Laura, que é estudante do curso de Geografia do campus Zona Leste da Unifesp.
Chega junto, Laura. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer o convite também, não sei se está todo mundo me ouvindo, mas espero que sim. Me apresentando um pouco, eu tenho 19 anos, como o professor falou, eu sou da primeira turma de Geografia da graduação, né, lá do Instituto das Cidades. E sempre que eu vou falar em alguma coisa de Geografia, eu gosto muito de contar qual a minha trajetória com isso. Infelizmente, na escola que eu estudei, não tive acesso a professores que mostrassem a potência que é a Geografia. E aí, num curso que eu fiz com Periferia em Movimento, que é um coletivo lá do Grajaú, chamado Noites e Mapa, o professor perguntou para que serviam mapas. E aí eu fiquei tipo, a única referência de mapa que vinha na minha cabeça era o Google Maps. Eu fiquei, para a gente saber onde a gente está, assim, não sei para que serve mapas, né? E aí foi muito louco, porque eu tive contato com vários tipos de mapeamento. Ele mostrou o mapa da cachaça, mostrou o mapa de rios encobertos, vários rios e vários mapas de São Paulo. E aí eu fiquei encantada com isso e comecei a pesquisar bastante coisa sobre território, sobre mapa e tal. E fiz parte da iniciativa aqui no meu território, quando eu tinha 15 anos, que chamava Conheça Mata SP. E aí a gente falou que ia mapear, e eu fiquei, tipo, foi uma coisa de... jovens na quebrada tentando mapear o seu território, assim. Foi uma experiência total, mais pela vontade, a gente não tinha conhecimento geográfico sobre como mapear as coisas, mas foi uma iniciativa incrível, porque eu moro em Parelheiros, né? Parelheiros é uma área muito, muito, muito distante do centro. Inclusive, falando de sufoco, foi uma experiência nesse sentido, quando eu ia do extremo sul para extremo leste estudar lá no Instituto das Cidades. E aí, eu, como uma jovem periférica, não achava uma coisa da hora morar na periferia, porque vários não acessos, várias coisas. E aí, a partir do momento que eu mapeei o meu território, que eu conheci iniciativas culturais, recursos naturais, conheci um leque de coisas que tem aqui no Fundão da Sul, eu fiquei, caraca, mano, eu quero ficar aqui, eu quero transformar isso aqui. Então, é nesse sentido que eu vejo a potência do mapeamento. Para mim, é um sentido de pertencimento e transformação. E aí é por isso, inclusive, é legal dizer que nesse movimento que eu fui conhecendo iniciativas de território e tal, eu vi numa matéria da Agência Mural o Quebrada Maps, e fui conversar com o Eliton, falei, olha, eu quero fazer geografia, e aí eu queria conhecer seu projeto, e ele super foi atencioso comigo, e estou agora entrando no segundo semestre da faculdade, e mapeamento para mim ainda está nesse sentido, não tão acadêmico, estou me aproximando disso, mas de pertencimento e de mobilização comunitária. Então, para mim, não faz sentido que o mapeamento não seja colaborativo. Ele precisa ser porque um território é formado por pessoas, né? E aí, se só eu mapeio uma coisa, é um olhar meu sobre o território, não o território em si, que é formado por uma diversidade, assim, né? E é louco porque toda vez que eu falo para alguém que eu faço, né, geografia, a pessoa fala, por que você faz geografia? É uma coisa tão importante, que eu entendo tanto a importância, mas ainda não está ainda no imaginário popular o quão importante, o quanto está inserido na nossa vida a geografia. E aí eu estava conversando com uns amigos que fazem geografia, que fizeram, na verdade, já se formaram, e aí, como o Wellington disse também, a geografia é um instrumento de guerra, né, inicialmente. E aí, a gente estando num território de disputa, eu acho que a gente criar ferramentas do povo, da periferia, para enfrentar esses BOs do dia a dia é uma coisa muito potente mesmo. Porque é muito louco. Eu moro na periferia, os meus avós moram na periferia, e desde sempre todo mundo sabe qual horário de pico. Por exemplo, quando eu vou pegar o metrô, eu sei estratégias, eu crio estratégias toda vez. Se eu pegar o ônibus mais cedo, eu sei que não vai estar tão lotado. Então, eu vou entrar mais cedo
chegar mais cedo no lugar que eu tenho que ir, e aí eu vou pegar o ônibus e entrar por tal local. A gente cria um monte de coisinhas para se adaptar ao que a gente naturalizou, que é o transporte lotado e passar esse sufoco todo dia. Quando, na verdade, aqui a gente tem uma experiência de uma estratégia que a gente cria, mas não de se adaptar, e sim de enfrentar esse BO que a gente passa todo dia. Então, achei incrível. Inclusive, sou bolsista do projeto de extensão também, com o professor Ricardo. E, recentemente, a gente leu um livro que é do Milton Santos, sobre mobilidade relativa urbana. Então, depois dei uma olhada lá no podcast também, que a gente consegue, além desse aqui, que é uma prática de enfrentamento, estudar um pouquinho sobre o que significa tudo isso. E eu acho que é isso, gente. Obrigada pelo espaço. Maravilha, Laura, muito legal. Agora eu vou chamar também um parceiro forte de São Mateus, lá do leste, historiador, professor, faz um trabalho incrível. Vamos chegar, Adriano, você, meu caro. Opa, boa noite. Queria primeiramente agradecer aí o convite do professor Ricardo, né, para colaborar aí nessa construção do sufoco aí com alguns apontamentos. Agradecer a participação de todo mundo que está aqui por esse momento de formação, né? Eu estou aqui principalmente para ouvir, né? Porque eu sou historiador na origem, né? Agora no mestrado, né? Em História Social na USP, estudando aí como que os moradores de São Mateus formulam nas suas memórias, né, a atuação deles no próprio território, né, tipo, como construtores do próprio espaço, da chegada do asfalto, na relação de lazer com o meio ambiente, enfim, na relação também com os meios de transporte, né, e aí todo esse acúmulo que eu estou tendo está me aproximando cada vez mais da geografia, dos mapas, da cartografia, enfim, dessa relação com o espaço, né, e da história urbana, né, então todo esse processo de formação como historiador de história urbana, né, e a partir dos territórios de periferia, né, eu acho que isso tem um grande diferencial em relação à história de São Paulo como ela é contada normalmente, né, e a partir disso eu acabei me encontrando com o pessoal do CPDOC Guaianás, um pessoal aqui do extremo leste, pesquisadores, assim, fora de série, que estão trabalhando o levantamento dos patrimônios materiais e imateriais, né, dos espaços de cultura, dos espaços de religiosidade, enfim, espaços naturais que a classe trabalhadora que mora nos territórios ajuda a construir, ajuda a manter e que constrói também suas narrativas, né, sobre eles, né. Então, eu acho que tudo isso me leva a ter um interesse muito grande pelas formas de conhecimento produzidas de uma forma popular. Eu acho que o aplicativo, ele tem nele, no seu maior grau de sofisticação, é a simplicidade dele, né? Eu acho que é você reduzir ali as informações, as mais básicas e as mais decisivas também ali, sobre onde está a lotação, onde está o meio de transporte, qual é a intensidade da lotação, e fazer as pessoas pensarem no conforto também, por que não? Porque aí a gente se acostuma, né, com essa questão do transporte ser lotado, e a gente naturaliza, né, como a colega falou anteriormente, né, e a gente está numa fase da história que a periferia, ela não é mais aquela periferia dos anos 70 e 80, né, que todas as ruas praticamente eram de barro, saneamento básico inexistia. Lógico que se a gente for para territórios de ocupação mais recente, em áreas de manancial, nas áreas que sobram para a população mais pobre morar agora, esses problemas se verificam, mas a gente está numa fase que a gente tem o mínimo, que vai ter uma linha de ônibus que circula em algum lugar perto da sua casa, né, tem um posto de saúde, mas a gente está na fase da verificação da qualidade, da luta qualitativa, né,
para ter o insumo, para ter o médico no posto de saúde, e também para pensar em, de repente, ter mais ônibus na linha, ter um intervalo menor entre eles, né? E outros fatores também, né? Inclusive, até numa das reuniões, né? Eu sou muito de querer pegar muita informação de uma vez, né? E aí eu acho que o pessoal delineou bem, não, o aplicativo ele tem que ser simples, né? E eu acho que essa é a grande ideia, né? Assim, ele circula pelos celulares, que é aquilo que está todo mundo com ele na mão, ele tem um nome que chama atenção também, eu acho que isso já foi levantado. Mas é isso, no futuro, de repente, depois de ter esses dados, né, de um projeto que é de extensão, mas que também é de pesquisa, né, de repente a gente pode levantar outras questões, né, outras camadas de informação em outros aplicativos, de repente, né, de repente expandir essa ideia para outros elementos do transporte, né, eu citei numa das reuniões a questão da ventilação, que ela está muito muito necessária nesse período aí de pandemia, se tem ou não ar-condicionado, outras coisas assim, outras informações, e de repente, numa continuidade, em outros momentos, elas possam vir a estar aí, né? E ressaltar mais uma vez a importância da gente ter um Instituto das Cidades pensando os problemas da periferia, né? E que abre as portas, né, abre a possibilidade para que educadores populares e pessoas que produzem conhecimentos mais diversos assim na quebrada possam dialogar, né? Eu acho que é muito importante para mim estar aqui, que eu também participo de um movimento chamado Neafro Brasil, um movimento de educação popular, né? E aí quanto mais a gente estiver próximo dos espaços de produção de conhecimento e puder partilhar com esses estudantes, né, que daqui a pouco vão estar fazendo geografia também aí, e vão estar em outros espaços, eles já entram animados com conhecimento que a gente puxa do território, dos movimentos, do trabalho de cultura, da luta contra o racismo, mas eles já começam a ter esse contato com conhecimento produzido na universidade até antes, né, e com esse gosto pelos mapas, né, que eu acho que é super importante. Obrigado, Adriano. Enfim, fundamental aí sua fala, sua participação, agradeço demais. E agora eu vou chamar a minha amiga de um bom tempo, né, a Flávia. Espero que agora role, né, Flávia? Sua fala também é muito importante, né? Então a gente não pode deixar para trás. Valeu, Adriano. Obrigada. Agora tá me ouvindo bem? Tá, né? Sim, sim, sim. Tá bom. Tá. Então, pessoal, desculpa, eu tive esse problema de conexão, mas assim, vou dar uma continuidade, né, do que eu estava falando. Eu sou professora do curso de Tecnologia em Transportes Terrestres da FATEC Tatuapé, e toda essa questão de discussão de transporte público passa por todas essas pessoas que vêm se especializando em estudar a mobilidade urbana e os transportes. Então, nesse momento de pandemia, onde houve toda essa situação de retirada dos ônibus das ruas e que despencou a receita das empresas, nós acompanhando aí outros coletivos, outros movimentos sociais, ficamos assim observando o quanto esse tema veio para a sociedade, quer dizer, todo o sistema de financiamento do transporte público precisa ser repensado no país, né? O país precisa de uma decisão do que ele vai fazer, se ele vai seguir a lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana ou não. E essa lei, gente, ela é uma lei que assim, ela abraça o transporte coletivo e o transporte ativo, e nós, da área de educação, fazemos o possível para veiculá-la entre os estudantes e que a sociedade, de uma forma generalizada, consiga se apropriar desse avanço que é a Lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana de 2012,
para justamente discutir todas essas questões, e o financiamento agora veio muito à tona em função da pandemia. Mas eu acredito muito mesmo que assim, a sociedade ela vai se articulando nesses movimentos. Então, a Silvia esteve falando aí do Corrida Amiga, o Wellington falando das quebradas, né, da MAPS, Quebrada MAPS, o Adriano acabou de falar do pertencimento aí de uma rede que ele tem de um movimento social. Nós aqui do Rede de Mobilidade Periferias e assim, entre tantos outros movimentos, o movimento de defesa do direito do transporte público de qualidade, o MDT, que recentemente também está levantando a discussão do SUM, do Sistema Único de Mobilidade para o nosso país. Quer dizer, não dá mais tempo, nós já estamos com tudo na mão para fazer acontecer o transporte público de qualidade no país. Então, o envolvimento da sociedade foi muito bem colocado pela Silvia, por isso que é bom não falar no começo, né, Silvia? Quando ela falou do Calçada Cilada, assim, isso, pôr as pessoas para participar, porque assim as pessoas conseguem entender o que está acontecendo. E o aplicativo Sufoco, eu acho que é isso, colocar na mão das pessoas essa possibilidade de participação, porque realmente ficamos assim naquela conversa que eu falo, que é conversa de ponto de ônibus, assim a pessoa fica lá no ponto de ônibus reclamando e não liga para esses sistemas que tem de apoio ao usuário, reclamações do usuário, não telefona para nada, fica lá só no ponto de ônibus falando que droga, que chato, que demora. Então, acho que assim, é isso, vamos pôr a turma para participar. Com o aplicativo, acho que é uma forma disso se expandir e a gente poder definitivamente mudar para melhor, assim, para muito melhor. E nós estamos em São Paulo, né, pessoal? A gente sabe que pelo Brasil afora, os sistemas de transporte coletivo de muitas cidades brasileiras, assim, deixa muito a desejar. E quando nós, paulistanos, reclamamos, a gente ouve esse pessoal falar, olha, vocês estão no paraíso, né? Imagina, com tanta coisa que tem ainda para melhorar em São Paulo. Então, eu acho que realmente é necessário aprofundar o tema, a superficialidade da discussão do transporte coletivo é intensa, a informação errada se propaga, informações equivocadas. Então, assim, acho que essa oportunidade que nós estamos tendo agora de falar sobre esse tema e que o aplicativo vai render, eu acho, de muitas outras possibilidades. Parabéns pela iniciativa de todos vocês, do Ricardo com os alunos fantásticos dele, e muito obrigada pela oportunidade também de falar. Eu que agradeço, Flávia, a amizade, a parceria de sempre, né? Em várias ações, vários projetos que a gente desenvolve juntos. Fico muito feliz. E a gente pode fazer as considerações finais, gente. Que tal? Não sei se vocês querem seguir a ordem da telinha ou enfim. Se for seguir, vai pela Flávia, né? Isso, né? Mas, assim, muito feliz de saber que as pessoas vêm se interessando por estudar transportes. Eu sou de uma geração da geografia com muito poucas pessoas trabalhando nessa área de transportes e de mobilidade urbana, e eu venho verificando que isso tem mudado, tanto na geografia quanto em outras áreas do conhecimento, até mesmo na engenharia, que é uma área muito técnica, ela vem se debruçando sobre a mobilidade urbana também de uma forma bastante interessante. Então, eu acho que é isso, a gente tem que abraçar todo mundo, de todas as áreas, aí o pessoal da história participando aí até da tecnologia da informação tão necessária para a gente.
e é da geografia também. Então é isso. Agradeço vocês terem essa iniciativa e esperamos uma próxima. Muito obrigada. Obrigado, Flávia. Então, vou fazer as minhas também. Poxa, eu quero agradecer mesmo, né, a equipe que está tocando esse projeto, né, a Tati, desde a especialização, foi minha orientanda, super responsável, né, dedicada, só tenho a agradecer. A Cíntia, que está chegando agora, né, poxa, que trabalhão, né, a gente, enfim, os bastidores para dar certo, quanto a gente teve que trabalhar, né, e você contribuindo demais como bolsista, já trazendo essa experiência. O Leonardo também, eu só tenho que agradecer, colega da Tati, né? Você vê como que é importante ter boas amizades, e aí é super jovem, mas tem todo esse conhecimento técnico, com essa visão social, isso que dá esse caldo, né? A gente batalhou muito para conseguir fazer uma primeira versão, mas que ia ficar extremamente incompleta, então, graças ao Leonardo, a gente conseguiu chegar a esse formato que hoje a gente já está divulgando. Então, agradeço enfim, agradeço muito a vocês, né? E agradecer também todo mundo que, poxa, dispôs seu tempo de participar das reuniões, né? De sexta-feira à noite e tal, vocês estão aí, hoje também participando, então, agradecer demais, agradecer quem está nos acompanhando, nos apoiando, né, dizendo, siga em frente, eu acho que é isso, né, eu sinto isso quando vocês dão esse apoio, é muito importante, né, esse apoio, porque a ideia é isso, não é construir para a gente, é construir para a sociedade, é imaginar, como a Flávia falou, dos problemas de outras cidades. Eu espero que isso também, de alguma forma, sirva de inspiração para que outras pessoas, outros pesquisadores, outros coletivos façam da mesma forma em outros lugares. Qualquer enfim, vontade de fazer isso, pessoal de outras cidades, a gente está totalmente à disposição, a gente até fez essa conversa no grupo, né? Enfim, muito obrigado, gente. É isso que eu queria falar. Acho que é o Adriano, né? Você tentar ser breve aqui, né? Fazer uma menção aí ao Sérgio Félix, né? Que é historiador dos transportes aí também, morador do Laranjeiras aqui em São Mateus, companheiro aí de travessia da cidade para ir para a USP e voltar para cá, né? Essa aventura louca aí de várias baldeações aí, né? E, agradecer muito aí o convite, né, professor Ricardo, agradecer todo mundo que está aqui pelo aprendizado, né? E fazer uma menção aí especial, né, aos parceiros também, ao Tiaraju Pablo, né, também do Instituto das Cidades aí, que a gente pôde fazer debates aí esse ano, e principalmente a professora Silvinha Lopes, né, Silvia Lopes aí, que a gente está preparando aí, o Eric até falou do curso de extensão, né, a gente está preparando aí, tem uma possibilidade de repente, a gente ter esse curso na Unifesp, né, vamos ver se der tudo certo, né, a gente consegue fazer aí essa extensão aqui também na Zona Leste, né, e é isso, assim, agora é a gente pensar em popularizar o aplicativo, o máximo que der. Felipe? Eu queria encerrar parabenizando a todos e a todas que compuseram esse projeto. Ele é um projeto necessário, né? Especialmente no contexto atual, pandemia, e agradecer a todos que estiveram aqui na apresentação, a todos que interagiram, a todos que nos acompanharam, e dizer que acho que nós estamos sempre à disposição para esses encontros, para esses debates que são super enriquecedores, e estamos juntos aí, né, na luta sempre. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, boa noite, obrigado pela
pela disponibilidade de todo mundo que assistiu, por todo mundo que ajudou a construir a ferramenta, desde as primeiras reuniões até agora, quem trabalhou, né, o Leonardo aí que ficou final de semana feriado, a Cíntia na divulgação, e acho que a gente tem um grupo de parceiros, como eu falei, e também um grupo de trabalho muito importante para que essa ferramenta ela possa só deslanchar. Então, agradeço, e quem puder sempre ajudar a divulgar, acho que vai fazer com que a ferramenta só melhore e que ela tome o espaço necessário para que a gente possa aí colaborar para que essa questão da lotação, ela, se não mude, pelo menos melhore. É isso aí, obrigada. Também queria agradecer bastante a todo mundo que deu um salve na minha fala. Tava minha primeira live, assim, não sei, mas aprendi demais com todo mundo aqui. Quem está acompanhando aqui no comentário também foi muito aprendizado, gente. E dizer que o Cadu trouxe aquela pergunta de quais mecanismos podem ser utilizados para a gente defender o transporte coletivo, e me veio à cabeça 2013. O protesto dos 20 centavos. E eu acho que é isso, a gente tem que se apropriar dos espaços e reivindicar. É como eu lembro muito forte na minha cabeça, tinha 12 anos em 2013, que não é só pelos 20 centavos, e nunca foi, e aí anos se passaram, estamos aqui em 2020 pensando ainda sobre isso com ferramentas efetivas. Então, agradeço o espaço e só sucesso para esse aplicativo incrível. Leonardo? Bom, queria agradecer a oportunidade. Acho que é sempre legal poder ajudar com o que eu tenho. Eu não sou muito da área de humanas, assim que nem vocês, não faço geografia nem história, mas eu acho que a tecnologia é muito importante para auxiliar esse tipo de projeto. Então, sempre que for possível, eu tento auxiliar o máximo possível. E às vezes eu sei que a tecnologia ainda às vezes é meio obscura para quem não mexe com ela, mas na verdade não é tão obscura assim. Então, acho que é isso. Gostaria de agradecer a toda a equipe, todo mundo que acompanhou a live. Agradecer ao debate. Já havia debatido mobilidade, questão da mobilidade, só que em história, em geografia, amplia a visão, né? E é muito louco que no curso de história, às vezes, a gente não dá a devida atenção à geografia, sendo que todo evento histórico acontece em algum lugar, né? Então, esse diálogo tem que ser muito forte sempre. Então, agradeço ao debate, peço para que todo mundo divulgue o aplicativo, use também, gere dados para a gente conseguir essas mudanças. Muito obrigada. Oi, gente, mais uma vez. Bom, então, agradecer mais uma vez aí o convite e, sobretudo, mais uma vez parabenizar toda a equipe, aí, todo o trabalho que foi desenvolvido. E aí, como vocês contaram um pouquinho aqui os bastidores, né? Deu para ver o tamanho do trabalho, né? Os finais de semana aí que foram consumidos, ou as noites que não foram dormidas. Então, é importante a gente saudar e valorizar todo esse corre que eles fizeram. E aqui e agradecer a todo mundo também pela troca. Eu acho que eu gostei muito da fala aqui, a última fala do Léo, assim, falou da tecnologia obscura e tal, né? Mas e também, inclusive, ligou com a fala da Cíntia, né? Esses poderes aqui das áreas diferentes, né? Da gente estar conectado, trocando. E isso é incrível e muito potente. E é isso. E estamos juntos, parabéns aí pelo trabalho e vamos produzir essa cartografia aí. Quando põe no mapa, a parada ganha um outro poder. Valeu. Valeu, gente. Acho que é isso, pessoal. Então, vamos encerrar a live. Muito obrigado mesmo, para todos e para todas. Valeu, Jaqueline, pelo parabéns. Valeu, Ricardo. Fernandes. Tchau, gente. Tchau, obrigada.